Então, vamos lá, pessoal. Vamos ser bem honestos, né? Esse é o caminho mais longo. Publicar sem pagar nada. Se você tem pressa, você paga para publicar. Não tem muito segredo, entendeu? É, eu divido a publicação da seguinte maneira: dois caminhos, um pagando e o outro sem pagar. Ai, mas é muito simplista isso, imagina, tem tantas possibilidades. Mas, resumidamente, se a gente parar para pensar, são dois caminhos. O que você paga e o que você não paga, né? O que você paga tem algumas possibilidades, o que você não paga tem outras possibilidades que a gente vai ver. Mas são caminhos bem diferentes, entendeu? Quando você paga, você tem várias vantagens e talvez algumas questões aí que a gente pode falar. E quando você não paga, tem vantagens e desvantagens. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é a minha visão, mais uma vez, né? Eu gosto de falar isso o tempo inteiro, é a minha visão de quem publicou 45 livros no caminho profissional, ou seja, sem pagar, então eu tenho alguma experiência com relação a isso e tenho alguma experiência, não, tenho algum conhecimento desse caminho que as pessoas estão fazendo pagando, que me parece que é uma nova possibilidade que se abre aí, que está, como o mercado sem pagar está cada vez mais fechado, muito mais fechado do que estava antes da pandemia, muito mais fechado do que estava antes da pandemia, eu acho que talvez alguma coisa que a gente tenha aqui que considerar, né? Eu mesmo nunca fiz, nunca paguei para publicar, mas é algo que vocês podem considerar e eu talvez um dia considere também. Gente, quando você paga, você pode pagar para gráfica. Gráfica é aquela pessoa que se vende como gráfica. O Luiz está aí só para saber? Tá, né? É, deixa Tô eu dizer. sim, tá. Tá, legal. Eu deixei, eu fechei meu Não, vídeo não, por um não, segundo, não problem. Fica à para me vontade. concentrar É, aqui. não, fica tranquilo, desculpa, é que eu só queria saber se estava aí. Por exemplo, gráfica é aquilo que a pessoa se anuncia como gráfica. Olha, eu cobro para publicar o teu livro, eu te cobro R$ 5.000, R$ 3.000, R$ 2.000, R$ 8.000, tantas cópias, tantas folhas, capa assim, tais e tais ilustradores para você escolher, faço uma revisão, a pessoa vende claramente o serviço dela, né? Aí quando você tem editoras, e a editora está entre aspas, que cobram para publicar, não necessariamente são editoras comerciais, né? Então tem muita gente falando que são editoras, e aí, entre aspas, que elas analisam, entre aspas, o teu texto, elas pedem um prazo para analisar o teu texto como uma editora convencional, né? E te respondem muito rápido. Tem uma colega nossa do grupo lá que falou, me ligou desesperada, falando que eles deram retorno em 2 dias e aprovaram o texto dela e ela tinha que pagar R$ 4.000 para publicar o livro dela. E aí eu conversei com ela, enfim. Então são editoras, e aí você olha, gente, o perfil dessas editoras, entendeu? São editoras que geralmente publicam qualquer coisa, então vão publicar livro de autoajuda, de pastor, de médio, livro infantil, livro juvenil, como você faz queijo vegano em Salem, como que você cuida do planeta, como criar o seu filho em 12 passos, e livro de qualquer coisa, entendeu? Se você olhar, eles não têm uma linha editorial, né? Ou a linha editorial é muito diversa. E uma editora, e hoje cada vez mais, entendeu? Tem uma cara. Você pegar o catálogo de uma editora moderna, por mais diverso que seja, tem um jeitão da editora moderna de fazer livro. Tem um jeitão da FTD, tem um jeitão da Companhia das Letras, tem um jeitão da Editora do Brasil. É diverso, eles sempre incluem coisas novas, mas já tem uma cara, tem uma personalidade. E tem hoje cada vez mais editoras que só publicam coisas do gênero LGBT, mulheres negras, cultura afro-brasileira, só autores indígenas, só mulheres indígenas. Então, hoje, às vezes, você tem coisas extremamente específicas, né? Que é uma tendência de mercado. Eu não gosto de julgar, eu apenas analiso o que existe. Então, essas editoras, entre aspas, que cobram para fazer, não estou falando para não fazer, mas fiquem com o pé atrás, porque não são necessariamente editoras. São gráficas, empresas que prestam serviço, né? Então, assim, são prestadoras de serviço. E os editais, né? Tem muita gente que faz edital e cobra.
edital para publicar teu livro, vamos, vem, mande o seu conto aqui, vamos selecionar, o seu conto vai ser aprovado sem dúvida nenhuma, e você vai publicar no edital e eles vão te cobrar R$ 800 para você ter a participação na coletânea. Então também não são editais de verdade, entendeu? Ou é um tipo de edital que você tem que entender que é diferente de um edital. Por exemplo, agora está tendo PROAC, eles vão pagar R$ 100.000, olha que interessante, para você publicar teu livro. Então você vai mandar o teu texto, teu projeto, você vai receber R$ 100.000 e você vai contratar uma gráfica, enfim, um revisor, um ilustrador e tudo mais. Mas esse é um edital de verdade, entendeu? Que te paga para você publicar, não o contrário. Um edital que você paga para publicar é completamente diferente, entendeu? Então fique atento no que é gráfica. Para mim, assim, quando a pessoa diz que é gráfica, é o mais justo possível. Você sabe, olha, estou pagando quanto que é? R$ 2.500, quantos exemplares? Não sei quantos. Qual o papel? Qual a gramatura? Qual não sei o quê? É claro, é gráfica, entendeu? Você vai na gráfica e às vezes eles podem dar uma revisão ortográfica, gramatical, um diagramador, uma coisa visual. Agora, cuidado com essas coisas que estão em aspas. Editoras que cobram, não estou falando que são ruins, não estou falando que são ruins, mas fiquem atentos, porque não é uma editora comercial. A nossa aula é como publicar sem pagar nada. Eu vou falar o tempo inteiro dessas editoras profissionais, que não tem nada a ver com isso aqui. Então fiquem atentas, sabe? De verdade. Esses editais que você participa do edital, você passa por uma seleção e paga depois, né? Então você está pagando. E qualquer outra coisa que envolve o pagamento, gente, não é editora comercial. E mais uma vez, não quer dizer que seja ruim, mas não é, entendeu? Vamos que isso fique claro. Pagando. Ao pagar, o seu original não vai passar por uma análise. Eles podem até dizer para você: ah, não, nós temos aqui as pedagogas, a Cris, a Mercedes, até o Luiz Madri que analisa aqui. Mas vai passar, gente. Eles vão pedir para você trocar meia dúzia de palavras, fazer uma correção ortográfica, gramatical, e o seu texto, imagino que passe, né? Se você está pagando, né? É, e o original, o que que significa um original não passar por uma leitura crítica, por uma análise? Significa que você, enquanto autor, você vai perder uma grande chance de mudar teu texto. Essa é a realidade, entendeu? Então você tem que entender o seguinte, que quando você não paga, o teu texto, ele vai passar, ó, ao pagar não, aqui, ó, quando você não paga, peraí, deixa eu voltar aqui, ó, não vou perder meu raciocínio, aqui. Sem pagar, o seu original, não, ó, sem pagar, presta atenção, o original passará por análise, por leitura crítica e sugestões de alteração. Sem pagar. O seu original vai passar por uma análise, por um grupo pedagógico, né? Por exemplo, a Cris trabalha numa editora, ela faz isso, ela vai dar um primeiro parecer se aquilo é adequado ou não, e o editor vai levar em conta a opinião dela. Pode não acatar 100%, mas é um espaço de discussão sobre o teu texto, sem pagar. E principalmente sugestões de alterações. Olha, eu topo fazer o seu texto se você tirar essa parte aqui. Então, se você é uma pessoa muito apegada ao que você escreveu e não quer mudar uma vírgula, saiba que talvez pagando você não vai ter nenhum constrangimento, né? Porque o original pagando, ó, eu estou na coisa de pagar. Ele não vai passar por uma análise, não vai passar por uma leitura crítica, só por uma revisão gramatical e ortográfica. E eu falei para vocês o mês inteiro. A gente faz a revisão quando? Lá no final. A gente não se preocupa se porque é junto, ponto e vírgula, não preocupa o processo inteiro. 6 meses, 8 meses eu estou escrevendo, eu não estou preocupado com revisão gramatical e ortográfica. Se eu me preocupar com revisão gramatical e ortográfica, na minha percepção, eu vou acabando com a minha reescrita. E a gente sabe que a revisão não é reescrita. Então, qual que é a tua personalidade? Você está disposto a isso? Né? Eu conheci uma autora, não vou citar, que ela publica comercialmente, muito boa, eu admiro muito, e ela não muda o texto dela. E ela se dedicou àquilo com muito esmero. Eu falo, por que que eu vou mudar? E publica profissionalmente.
Aí a gente vai falar daquela coisa de só publicar famoso, né. Ao pagar, o autor, ao pagar, na minha percepção, ele não vai vivenciar o processo criativo completo, que é o processo da reescrita, ele vai pular uma etapa, né. A não ser que você seja um autor que sacou a história e você vai fazer esse processo criativo antes de pagar para publicar, é uma possibilidade. Entendeu? Se você quer pagar, se você resolveu pagar, é tua escolha. Não deixa de fazer o processo criativo completo, porque o livro é uma obra de arte e você vai vivenciá-la completamente, né. Não, o que eu vejo é muito uma ansiedade em publicar, porque a gente é ansioso, né, todos nós somos, não adianta falar que não. E mesmo eu com 45 livros publicados, eu ainda fico na expectativa se tal editora aprovou, não aprovou, por que que aprovou, não sei o quê. É assim, pronto, né. Eh e você quer resolver logo um problema. E se resolver o problema significa matar o seu processo criativo, eu não recomendo, né. E ao pagar, a sua necessidade de publicar será atendida imediatamente. Aí você põe na balança, o que que é melhor para você? Você quer ter o livro na mão? A gente vai falar vantagens e desvantagens de ter o livro na mão. Mas se você quer ter o livro, porque é a história da tua família e vai ter a festa da sua avó de 94 anos, talvez a sua necessidade seja essa mesmo, né? É você escrever a história da tua avó, pronto. Do tio lá que pisou na cobra. Isso é. Você tem que entender o que que você quer. Não é a publicação profissional. Porque a publicação profissional você não vai falar do teu tio que pisou na cobra. Você pode até falar de um personagem que pisou na cobra, e esse personagem ser teu tio, mas esse personagem ele vai ser maior do que o teu tio. Ele vai fazer parte de uma ficção, entendeu? O teu tio pode inspirar esse personagem, mas o teu tio vai ser o tio João que tomava café, que viveu uma experiência interessante. Mas você vai pegar essa experiência interessante do seu tio e vai transformá-la em literatura. Porque a experiência do teu tio, por melhor que seja incrível que ele pisou na cobra, eh, ela não é literária. Ela é um fato interessante. Essa história de pisar na cobra, meu pai conta uma vez que alguém lá na terra dele, meu pai era sírio, né? Que um cara foi trabalhar não sei aonde, na roça, né? Pisou numa cobra, exatamente isso. E o pé dele tinha uma casca tão grossa que a cobra mordeu o pé, a sola do pé, e ele não viu, ele não sentiu. E ele foi caminhando até chegar em casa. Quando ele viu que a cobra estava mordendo o pé dele, mas de grosso ele não viu, ele desmaiou, né? Isso, se é verdade ou se é mentira, se isso aconteceu, não sei se era uma lenda que contava ou se realmente isso aconteceu, mas eu, ao publicar isso num livro, eu vou transformar isso em história. Eu não vou reproduzir o fato do meu tio, então, do meu pai que me contava. Então, por exemplo, o fato do meu pai contar essa história e eu querer colocar no livro é válida, mas ela não é literária até eu transformá-la em literatura. E transformar em literatura significa, a gente já viu aqui, usar as técnicas de escrita criativa. Diálogo, mostre, não conte, o exagero, o protagonista e tudo mais que a gente viu aqui. Então você tem que pôr na balança o tempo inteiro, né? Sem pagar, gente. Tem vários caminhos que não por editora. Por exemplo, editais, eu citei agora o PROAC, tem o Barco a Vapor, tem vários, né? No nosso grupo, de vez em quando, eles mandam lá, edital de literatura, que eles pagam R$ 5.000 para o primeiro colocado, ou às vezes pagam R$ 50.000 para o primeiro colocado. Então, tem muitos editais, tem concursos de literatura infantil, juvenil, são todas as publicações sem pagar. Em todas elas, o teu texto passa por uma análise. E isso você tem que ter muita ciência. E essa análise, gente, seja de um edital, de um concurso, de um festival, do que quer que seja, ou de uma editora, eles não vão ler o seu texto inteiro. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Eles não vão ler o seu texto inteiro. Mas isso é um absurdo. O meu texto vai virar poético na página 19. Gente, não estou julgando, estou afirmando uma coisa para vocês que eu sei. Vários editores me falaram. E nós temos no nosso grupo o Rogério, que é editor também e autor, né, queridíssimo. E é isso. Eles leem a primeira página. E ele disse uma vez para a gente, né, Luiz, primeiro parágrafo. Se não tiver encantando no primeiro parágrafo, isso palavras de um editor.
Não passa, gente. Então, assim, julguem o que vocês quiserem julgar. Questionem isso o quanto vocês quiserem, mas as editoras, pelo menos as grandes, que recebem centenas de exemplares todos os anos, não vão ler o seu texto inteiro. Então, eu dou o exemplo aqui, ó. Se esse aqui é um dos melhores livros de escrita criativa, ele chama The First Five Pages. Imagina que um livro tenha 400 páginas, tá aí, ó. Eu indico para todo mundo, né? Se o livro tem 400 páginas, as cinco, dos livros de adulto e jovem adulto, 5 páginas eles vão ler. Um livro infantil de 6, 7 páginas, faz a regra de 3. É o primeiro parágrafo, gente. Não tem muito o que falar. Primeira página, eu diria, né? Então é isso. É, as editoras comerciais não cobram. Isso eu falava até antes da pandemia. Hoje eu não sei se eu posso afirmar isso. Porque tem editoras comerciais que fazem parcerias. Então, assim, ó, eu pago o ilustrador, você compra 100 exemplares. Mas se você comprar 100 exemplares a R$ 80, você está pagando para publicar. Mas se você está comprando 100 exemplares a R$ 25, você faz a conta, não. Ou 50 exemplares, não, eu vou pagar R$ 500, vale a pena. Né? Então, assim, tem editora que também entra com alguma coisa. Não é só você pagando, porque uma coisa é você pagar o ilustrador, o diagramador, tal, e tudo mais. Então, assim, hoje existem outras maneiras também que ficam nesse meio termo. Se funciona, eu não sei. A Kátia depois vai falar para a gente que ela tem essa experiência, né? Eu gostaria muito de ouvi-la, Kátia. Se você puder compartilhar depois, eu agradeço. E não tem dúvida, entre pagar e não pagar, o não pagar é muito, mas muito, muito mais lento. Eu já tive livro que ficou 6 anos numa editora, em análise. Eu já tive livro que ficou 2 anos, 3 anos, 8 meses. E tive livro que até hoje estou esperando resposta. 19 anos depois, eles estão para me dar resposta até hoje. Então, é assim, o que que se quer, né? Esses são os cenários. Agora, como fazer para publicar, né? Como fazer? Esse é o caminho. A gente está aqui para entender como que tem mais chance de ser publicado. Você sabe que o seu texto vai passar por uma análise, por uma leitura crítica, e vão pedir sugestões de alterações. Então, o seu cuidado vai ser qual? Com o texto. Isso que eles vão analisar. Eles não estão nem aí para a tua ilustração, gente. Ai, mas eu quero a ilustração da minha sobrinha, porque olha, a filha da vizinha, da sobrinha, ela desenha tão bem, ela tem 19 anos, é uma menina tão talentosa, eu quero fazer com ela. Você quer fazer com ela e você acha que o teu texto tem que ter 43 páginas e na página 12 tem que ter meio parágrafo à esquerda superior, você está diagramando. Uma editora não vai olhar a sua diagramação nem a tua ilustração, a não ser que seja um livro-imagem. Aí você faz uma parceria com o ilustrador, alguma coisa. Agora, um livro de histórias, e eu diria aí poemas, você vai mandar em Word. Você não vai mandar ilustração, sugestões de páginas. Até porque, gente, quem decide se o livro tem 28 por 32 não é você, é a editora. Se o livro vai fazer parte de uma coleção ou não, quem decide não é você, é a editora. Eles sabem o orçamento. Se é o Luciano Tasso ou Andréa Vieira que vai ilustrar, quem decide não é você, é a editora, porque eles podem falar, gente, eu tenho um orçamento para ilustração, suponha, vai de R$ 9.000. R$ 9.000. Aí todo mundo sabe que o ilustrador A, que você quer, cobra 18.000. Então eles não vão publicar, certo? Eles não vão falar, não, gente, a gente sabe que esse ilustrador cobra o dobro do que a gente pode pagar. Mas a gente sabe que o João, a Maria e o Pedro são ilustradores incríveis e a gente gosta de trabalhar com eles. Porque são ilustradores que entendem, que mandam um RAF, que ajudam. Porque tem gente que ajuda na vida e tem gente que atrapalha. Tem gente que é chata pra caramba. Entendeu? E eu já vi, por exemplo, algumas editoras falarem de tal ilustrador que nunca mais querem trabalhar com ele. Porque a pessoa é crítica,
não tem paciência e mandou a diagramadora de arte para aquele lugar. Então eles nunca mais vão trabalhar com esse cara, nem que ele cobre metade do preço, porque tem um problema pessoal envolvido aí, certo? Então não se meta, com todo respeito, onde você não é chamado. O seu trabalho é com texto. Então, se você não quer cuidar do texto, olha que louco isso, né? Às vezes você não quer cuidar do texto, você vai pensar na ilustração, na diagramação, na gramatura do papel, na cor da letra, no tipo da letra, e não está preocupado com o texto. Então, se preocupa com o que é o teu métier, que é um baita de um original. E a gente vai tentar dizer o que que é um baita original hoje em dia, né? Até porque alguém falou, mas só publicam tranqueira. Vamos falar sobre isso também. Então, assim, eu fiz um mês com vocês aqui. Eu não falei de ilustração. Inclusive, a leitura crítica que a gente fez, que a autora mostrou para a gente várias ilustrações, eu nem li, porque não é parte do meu negócio aqui. O meu negócio é o texto. Cuida do texto. E o cuidar do texto é explode, escreve sem olhar para a tela e faz as técnicas de reescrita. Vamos olhar só o diálogo, vamos olhar só a fala do João, vamos olhar esse enredo, vamos olhar o conflito, vamos olhar a ideia central, vamos olhar o tema, vamos olhar o enredo. Cada reescrita você vai olhando uma coisa, né? Aí a pergunta que você tem que se fazer: quanto disposto você está a alterar o seu texto? Tem escritores comerciais, profissionais que não alteram. Acabou. Eu sou uma pessoa que eu não ligo. Eu, particularmente, eu gosto que a pessoa me dê ideia. Aconteceu da pessoa me dar uma ideia e essa ideia ferir totalmente a minha ideia, minha percepção do texto. Não, vamos mudar assim. Eu falo, não, aí eu não vou mudar. É inegociável isso. Mas eu não ouvi, para mim, né? Eu não ouvi uma dica legal de uma visão de fora, por que não? Né? Você está disposto a não ter controle sobre as ilustrações, o formato, o número de páginas? Você está disposto? Tem gente que não está, gente. Tem gente que quer editar com uma vizinha que ilustra, né? E você está disposto e disposta a esperar por anos, anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, um texto. Essa é a realidade. Você está disposto? Por que que eles daí eu vou antecipar a coisa da Kátia, né? Por que que você vai esperar anos? Às vezes eles aprovam o teu texto hoje. Mandei o original, aprovou. Vai, 28 de agosto de 2024. Mas eles, no contrato está escrito que o texto será publicado em 2 anos, até 2 anos. Então você não vai assinar. Se eles não têm espaço na grade de publicação em 2025, não tem em 2026, não tem em 2027, pensa, como que eles vão fazer? Eu quero publicar o texto da Kátia, porque é um texto bom, eu gostei. Só que eu só vou publicar em 2028, porque eu publico 10 livros por ano, né? Então eu já tenho 2024, 2025, 2026, tudo cheio. Kátia, você topa publicar em 2027? A Kátia fala, poxa, mas eu queria meu livro. O que que a editora vai te falar? Fique à vontade. Apresente para quem você quiser. Então, eles aprovaram o teu texto. Você que não quis esperar. Aí o que pode acontecer, uma boa conversa é, então você me libera esse texto para apresentar para outra editora? Havendo interesse em outra editora, eu te comunico? Isso é uma coisa interessante. Você não está leiloando o teu texto, entendeu? Não está leiloando, falando assim, então agora eu vou falar que foi aprovado pela International Publisher of Massachusetts. Eu posso falar que foi aprovado, né, by Luciana and Luiz Madrid. Eu posso leiloar, tem gente que leiloa, né? Eu não acho honesto, né? Fala assim, olha, eu gostaria muito de ter meu livro publicado mais cedo. Tudo bem para você de eu apresentar para uma outra editora? Isso é uma conversa. Por que que eu não gosto dessa conversa? Porque eu não mando o texto para qualquer editora. Eu penso em um projeto para aquela editora. Então é isso que vocês têm que entender, gente. Eu não vou pegar o meu texto, eu fiz o curso com César, eu reescrevi, eu fiz o diálogo, eu sei mostrar, eu.
Nossa, eu fiz 2 leituras críticas, uma mentoria e depois de todo mundo, a minha amiga Rosana, professora de português, revisou, o texto tá ótimo para ser publicado. Aí o que que a pessoa faz? Ela leilou o texto sem saber, manda para 10 editoras ao mesmo tempo. Você não vai mandar um texto que é informativo, que tem uma pegada mais informativa para a Companhia das Letras, porque a Companhia das Letras basicamente publica literatura. Eles não gostam dessa coisa informativa, eles são muito literários, muito artísticos, né? Então não tem muita pedagogia entrando na Companhia das Letras. Mas, por exemplo, uma editora como a Moderna, eles têm um braço que chama não ficção, que eles amam os informativos, que mistura, eu tenho vários por essa linha, que mistura informação com uma história, com um poema, não sei o quê. Então eu não vou pegar o meu texto e jogar o Léo, aí ninguém vai te responder. Quando eu mando um texto para uma editora, e essa aula, gente, fala sobre a minha experiência, tá? Eu falo, eu falo, não estou falando para vocês falarem, estou falando que eu falo. Eu não me incomodo em ter meu livro publicado em 2026, 2027 ou 2028. Eu não me incomodo mesmo. Não, eu não me incomodo. Se você falar, tal editora que eu queira publicar vai publicar em 2028, estamos em 2024. Para mim, beleza. Tira um peso das minhas costas, na verdade, porque eu sei que o texto vai ser publicado. Porque eu quero publicar por essa editora. E eu fiz na minha carreira, gente, uma escolha de qual livro eu ia mandar para qual editora. Eu não saí mandando aleatoriamente. A minha escolha foi, desde sempre, publicar por editoras que tinham equipe de divulgação. Esse foi o meu interesse inicial. Então, eu comecei pela Moderna, aí veio a Editora do Brasil, aí depois teve a Salesiana que não tem mais. Enfim, foi a minha escolha pensar nessas editoras comerciais. Só um minuto, gente, por favor, aqui, senão eu me perco. Peraí. Eu vou falar, Luciano, o que você escreveu, tá? É, então, se eu quero publicar, e eu falei isso para eles, olha, para mim não me incomoda esperar 2 ou 3 ou 4 anos. Eu quero publicar por vocês, porque eu quero fazer uma parceria com vocês. Eu não quero publicar por publicar. Eu quero ser parceiro. Põe essa palavra na cabeça de vocês, parceria. Quando você não paga, existe uma parceria. E se existe uma parceria, não é só cobrança. Porque a editora não vende, porque a editora não bota em edital, porque a editora não divulga, porque a editora não sei o quê, porque o divulgador não tem um livro no carro para mostrar. Aí eu pergunto, e você faz o quê? Qual foi o teu projeto para divulgar o livro? Quantas lives você fez para divulgar o livro? Quantos encontros com professores você fez para divulgar o livro? Quantos? Você ficou sentado esperando a editora vender? Ou você também criou a contação de história, você criou a palestra, ou você foi atrás? Então, gente, o texto, por si só, não se sustenta. Existe um projeto paralelo que você vai apresentar junto com esse texto. Projeto paralelo é ótimo, né? É, só para antes de falar sobre isso, o projeto paralelo ele é tão importante quanto o texto. O que que é o projeto paralelo? É tua vida nas redes sociais, é a palestra que você preparou. Ah, mas eu não sei da palestra para criança, eu não sei contar história, eu sou uma pessoa que eu quero escrever. Gente, esquece, isso não existe mais. Isso não existe mais. Se você não sabe falar com criança, estude. O mercado hoje exige que o escritor saiba se comunicar com criança, né? Não estou falando para fazer um show, um teatro, ou o Luiz que usa um boneco, mas vai estudar, pelo amor de Deus. Você quer ser engenheiro, você tem que saber o cálculo estrutural, você quer cozinhar, você tem que saber cortar cenoura, quer escrever, você não quer aprender a falar com criança? Acabou a época, gente, que o escritor só escrevia. Essa é a realidade. Acabou, não tem mais. Não tem mais. Pelo menos hoje não tem mais. Ou você é um figurão, e eu vou dizer, da literatura infantil no Brasil hoje eu não sei se tem alguém que só senta e escreve. Porque depois da pandemia estão
todos nas redes sociais. Todos, seja um filho fazendo, um neto, sei lá, né? Hoje nós, escritores, fazemos parte da cadeia de publicação e divulgação de um livro, certo? Então, ó, sobre as ilustrações e o formato, a gente já falou, né? Pagando, você escolhe o que eles têm disposto a pagar. Você não vai pagar R$ 4.000 para publicar 100 exemplares do teu livro, ou 200 exemplares do teu livro, e escolher um ilustrador muito bambambam. Bam, bam. Porque um ilustrador muito bambambam, só para fazer ilustração, ele cobra R$ 20.000. Então você não vai escolher o teu ilustrador, né? E quando você não paga, você pode sugerir um ilustrador? Pode. Eu, particularmente, isso aqui está falando sobre a minha experiência, né? Eu aprendi, eu não gosto de sugerir muito ilustrador, a não ser que eu ache que tem a ver. Por quê? Porque eu gosto que o ilustrador tenha liberdade para fazer o trabalho dele. E tem no meu canal do YouTube, tem vários encontros que eu fiz com os meus ilustradores. E alguns deles falaram que eu os deixei muito à vontade e eu dei pouquíssimas sugestões. Né? Por exemplo, eu me lembro que no Rimas Sentimentais em Versos Emocionantes, a Isabela fez um menino, a menina, quando fala de empoderamento, né? Ela, ela fez uma capa e colocou um S, tipo super, né? Super menina. E aí eu só pedi para ela tirar o S, porque lembrava uma marca que era o Super-Homem, né? Tem um personagem que é o Super-Homem, então eu pedi para tirar. Eu dou muito pouco palpite, porque assim, eu me preocupei com o que é meu, com o que eu domino, com o que eu gosto, com o que eu sei fazer, pelo menos acho que sei fazer, que é o texto. E a ilustração é uma arte complementar ao texto, ela está junto com o texto. Então, eu quero que o ilustrador viaje na maionese. Eu vou ficar falando para ele dizer quantas estrelas tem que ter no céu? De jeito nenhum. Eu me lembro também que no livro Rimas Sentimentais e Rimas Saborosas, que é um livro de culinária vegetal para as crianças, eles colocaram uma galinha no ícone. Tem um ícone porque tem as informações, né? Cada página tem, cada 2 ou 3 páginas tem um box que abre uma informação. E eles colocaram uma galinha num livro de culinária vegano. E eu falei, gente, eu não quero a galinha, porque a galinha na culinária lembra comida, né? As pessoas comem galinha. Ah, não, César, a gente tá fazendo uma galinha lúdica. Eu falei, não tem galinha lúdica, gente. Galinha, você pôs uma galinha numa cozinha, é o frango que as pessoas comem. E eles ainda insistiram. Eu falei, gente, não dá, isso eu não vou abrir mão. Põe um abacaxi, uma cenoura, um pepino. Eu nem lembro o que que foi mais que eles botaram lá. Acho que era uma fruta, não lembro, não tá aqui o livro. Mas eu não quis a galinha, entendeu? Então, são esses detalhes que eu peço para fazer, né? Que aí vão ferir aquilo que eu quero dizer. Agora, eu vou podar a capacidade artística de um ilustrador? Nunca, nunca. Deixa ele viajar na maionese. E o que acontece quando eu não pago, o que eu gosto, por exemplo, é assim, é, me indica alguns ilustradores que a editora quer trabalhar, né? E eles vão me dar, porque esse ilustrador ele tem que ter, quem escolhe é a editora, um bom relacionamento com a editora e cobrar um valor de acordo com o que a editora pode pagar. E fazer no prazo que a editora quer, porque a editora quer fazer esse livro de março a abril, porque em maio ela tem outro, em fevereiro ela tem outro. Então ela vai fazer o livro do César de março a abril. Então eles têm que achar um ilustrador que esteja disponível para fazer de março a abril. E o ilustrador que você quis, que você amou, que você sonhou, que é muito legal, topou o valor da editora, ele não pode, querida, de março a abril, ele pode de junho a julho. Então esse ilustrador não vai ser. Então lembra aquela pergunta, quanto que você está disposto a esquecer esse apego do ilustrador, né? Para uma editora comercial. E aí você pode falar, eu gostaria desse ilustrador, e aí eles vão te mostrar um portfólio com esse traço. E a pessoa vai fazer um RAF. RAF é um esboço geralmente feito com lápis, né, ou no computador eles fazem também, fala, olha, é isso aqui. Às vezes eu pego um RAF de um livro meu, eu falo, gente, o livro não precisava nem ser pintado, já está lindo, é muito bonito, né? Então, assim, esquece ilustração, formato de papel, número de páginas, tamanho de livro, não é tua praia. Agora, eu quero fazer livro, imagem, o texto conversa com a ilustração. O nosso curso aqui foi curso de histórias.
Então é texto, né? Vocês viram aquela mentoria que a gente fez, que era um livro-imagem, e para mim não faz diferença, e não faz mesmo. O que vale é o texto. Claro que se você tem uma ideia de fazer um livro-imagem, e aí sim você pode propor uma parceria com o ilustrador, né? Eu tenho algumas, por sinal. Bom, como preparar o seu original na publicação sem pagar? Escrever um bom texto. É em Word, esquece as ilustrações e esquece o número de páginas. Eu nunca vi um texto meu ser reprovado pelo tamanho. Isso aqui eu já em toda aula eu apresentei esse slide para vocês, né? Não há problema em ter muito, entre aspas, texto numa história para criança pequena. Livros ilustrados ou livro com pouco, entre aspas, texto não são necessariamente para crianças menores. Acabou. Entendeu? Se sua história é grande, 22 páginas, e vai dar um livro de 48, por exemplo, maravilha, gente. Se ela é importante mas é uma história bem construída, tudo nasce do enredo, não tem uma vírgula sobrando, tudo isso que a gente viu. Se tudo isso está construindo uma boa história, nenhum problema, gente. O meu livro O Anel da Tartaruga tem 40 páginas e é lido em milhares de escolas de educação infantil leem esse livro, entendeu? Não, Luiz, não tem problema nenhum da fonte. Aí a questão do preparar o texto é o que você pergunta para a editora, né? Como que eu apresento para você? A gente tem que aprender a fazer pergunta, né? Porque se você buscar um e-mail aleatório e enviar, vai ser isso, ninguém vai te responder. Você fala, olha, meu nome é Luiz, eu sou escritor, já tenho essas publicações, eu gostaria muito de apresentar um original para vocês. Qual é o melhor caminho? O pessoal vai te falar. Não vai invadir a caixa de e-mail, leia o meu original. Chega na minha caixa de e-mail isso. Eu não sou editor. A pessoa manda e-mail, ó, lê meu texto aí. Eu falo, gente, desculpa, eu não vou nem abrir teu e-mail, não é uma vontade minha, mas não é assim que funciona, entendeu? Então você pergunta. Aí eles vão te falar, não, manda em Word, fonte 12, espaçamento duplo, um e-mail. Cada editora tem um caminho. Por isso que eu falo, não se preocupa com isso, né? Você vai mandar para a Companhia das Letras, você pergunta. Eles vão te falar, né? E eles vão falar muitas vezes assim: não recebemos poesia. A pessoa manda poesia, gente. Parece brincadeira, né? Não recebemos fábulas, não trabalhamos com fábulas. A pessoa manda fábula. Você não leu o site da editora, cara. E ainda você quer que a pessoa publique teu livro? Você não conhece nada da editora. Então, assim, fique atento a isso, né? Bom, ganha um escritor, gente. Quanto eu ganho? Quanto César Obeide ganha para escrever um livro? Eu escrevo um livro, já falei para vocês, 6 meses, um ano e meio. Quanto que eu ganho? Se eu fosse um autor norte-americano, eu chegaria não sei como que é, né? Tô brincando. Chegaria num agente ou numa editora, lá eles trabalham muito com a gente, né? Falar, eu tenho uma ideia. A pessoa ia comprar a minha ideia. Ia pagar lá US$ 20.000 pela minha ideia. A minha ideia. O que que é a minha ideia? É uma história. A minha ideia é uma história de um menino que. Lembra aquela história que a gente fez? Como que é? A história de um menino que falava muito, né? E do menino que não falava nada, não era isso? Que a gente fez na semana passada? Um menino que. Que um não tinha amigo e o outro queria É, fazer amigos, não era exatamente. essa? Um fazia amizade muito fácil, o outro não fazia. Isso é minha ideia. Que pode ser a mesma ideia da Cris, a mesma da Mercedes, a mesma do Luiz, mas o resultado vai ser completamente diferente porque eu vou escrever o meu livro. E se eu estiver escrevendo um livro parecido com o da Cris, eu não vou ter personalidade. A pessoa, quando lê um texto meu, ela fala, pô, isso é do César. Tem cara dele. Por mais que eu tô falando de mim, que eu escreva prosa, livro para criança, que eu escreva em verso, em várias modalidades, que eu escreva teatro, tem uma coisa que une os meus livros.
Eu eu li muito Shakespeare, muito, 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 e muitos livros sobre o Shakespeare também. E tem muita gente que duvida da existência do Shakespeare, né, que acha que não existiu, que era não sei o quê e tal. Mas eu, como leitor, eu não tenho dúvida que tudo aquilo foi escrito pela mesma pessoa. Se foi o Shakespeare ou o João da Silva, eu não sei, eu não estava lá, né, tem 500 anos essa história aí, mas que foi a mesma pessoa que escreveu, isso não tem dúvida, né. Para mim é muito claro, você pega o Guimarães Rosa, é a mesma pessoa escrevendo, né. E todos os que a gente vê, né, a Eva Funari, a Ruth Rocha, tem uma cara de cada um. Isso é a tua personalidade, então não tem medo de colocar a tua essência no livro. Gente, eu tenho uma ideia, eu vou lá nos Estados Unidos, em International Library School in Massachusetts, eles me pagam $20.000 para eu escrever um livro. Aí durante a gente já vê isso em filme direto, né? Durante um ano eu estou com a vida feita, eu vou à praia, vou fazer um trabalho xamânico no Peru, estou ganhando $20.000, né? Então eu tenho dinheiro. E aí eu fico esperando a minha ideia aparecer, ou a minha história acontecer. No Brasil, eu falo para uma editora assim: eu tenho uma ideia. Deus te abençoe, meu filho. A ideia não vale nada. Guardem isso. No Brasil, uma ideia não vale nada no sentido de que não vale R$ 1. Você tem uma ideia, você não tem nada. Você não tem um livro, você não tem nada. Ninguém vai te falar: opa, que ideia incrível, porque uma ideia, gente, não é nada, na verdade. Não é nada, se a gente parar pra a minha ideia é uma sacação filosófica quântica da nova era, da percepção literária agostiniana e quântica. Enquanto isso não vira livro, não é nada. E o que que é virar livro? É pôr o bumbum na cadeira, explodir, reescrever, estudar, ler, 6 meses, deixar na gaveta e aí você vai apresentar um original. O original vale alguma coisa. Mas eu fiquei 1 ano escrevendo um livro e não ganhei nada. E eu só vou receber o direito autoral quando o livro vender. Então, se o livro foi aprovado, ó, faz a conta, foi aprovado em 2024. Eu comecei a escrever em 2022 para 2023. Estão acompanhando? Então, comecei em 2022 para 2023, 6 meses para a editora. Ela aprovou vamos por agosto de 2024. Ela vai publicar em 2027. Um negócio que eu comecei em 2022. Então, o livro que eu estou escrevendo hoje, ele vai ser publicado daqui 5 anos. Se você tiver sorte. Entenderam a minha conta? Tive a ideia lá na cachoeira de São Luís do Passa Quatro. Vou escrever um livro e você não vai ganhar nada em 5 anos. Vou escrever um livro do grilo que não sei o quê. Vou ficar 6 meses escrevendo em 2023. Vou mandar para algumas editoras. Em 2024 eu vou ter o retorno. Eles não vão publicar em 2025. Uma editora comercial. Salvo raríssimas exceções, vai ser em 2027. Então, durante 5 anos você não ganhou um centavo. Mas eu fiz uma pesquisa, por exemplo, tem livros que eu fui viajar para fazer pesquisa, tal. Sorry, dear. Vai fazer o que você tem que fazer, você não ganha nada. E você vai ganhar de direito autoral quanto? 8 a 10% do valor de venda do livro. O livro custa R$ 60, né? Então quer dizer que se vender o livro eu ganho R$ 6? Não, meu bem. Ah, mas 10% de 60 são R$ 6. Não, não é essa a conta. O livro custa R$ 60, o que eles chamam de preço de capa. Se esse livro é vendido por uma livraria a R$ 35, opa, você vai ganhar de 8 a 10% de R$ 35. Então não são R$ 6, são 3,50 ou R$ 3. E eles não te pagam, vendeu na livraria, te pagam agora. Tem editora que paga trimestralmente, 3 meses. Tem editora que paga por quadrimestre. Tem editora que paga por semestre. Tem editora que paga por ano. Junta-se tudo, existe uma coisa que chama imposto de renda. No Brasil, o imposto de renda é de 27,5%. Se você ganhar acima de 2.000 e tantos reais, acho que o limite é esse, né?
espera que se você ganha mais do que R$ 3.000 de uma editora por mês, por semestre, porque juntam vários livros, se você ganhar mais de R$ 3.000, você vai tirar basicamente 30%. Então, um livro que você ganharia R$ 3, você vai ganhar dois e pouco. Gente, que horror! Essa exploração do trabalho intelectual não é. É a forma mais justa de remuneração que existe. Porque eu tenho um livro que eu publiquei há 20 anos, e esse livro, se ele está vendendo, eu continuo ganhando tipo um aluguel. Agora faz a conta. Eu há 20 anos publiquei meu primeiro livro. Há 18 anos eu publiquei o segundo, o terceiro. Há 14 anos o sexto, o sétimo, entendeu? Quantos livros estão me rendendo por mês? Todos os meses do ano. É um projeto de vida que você está fazendo. Vou comprar um aluguel para você fazer a rentabilização. Você vai comprar, você vai ficar quantos anos pagando esse imóvel? Alguns anos, vai dar uma entrada, não é isso? Durante as obras. Aí você paga todo mês um pouquinho, 3 anuais de R$ 4.400, investindo. Para daqui 4 anos o imóvel ficou pronto, você vai botar um móvel planejado, pagar um arquiteto, botar um estúdio, não sei o quê, e fazer um anúncio para você ganhar R$ 2.000 por mês. Olha o investimento que você teve num apartamento para ganhar R$ 2.000 por mês. Você ganha R$ 2.000 de direito autoral fácil, muito fácil, se você se programar. Agora, você para ganhar 2.000 num apartamento, você ficou 20 anos trabalhando. Agora, para ganhar 2.000 num livro, você quer esperar a ideia, a mágica acontecer, não paga um curso, não faz uma mentoria, não estuda nada, e ainda reclama que ninguém publica teu livro, gente. Sendo muito honesto com vocês, entendeu? É essa a realidade. Não é injusto. Cara, tem livro meu que vende muito todos os meses do ano. Isso é um dinheiro gigante. Quando é venda para escola particular. E de vez em quando ele tem venda para o governo. Ou vendeu para a prefeitura de não sei o quê, 12.000 livros. O valor diminui, mas, pô, são 12.000 livros. São 40.000 livros vendidos. São 16.000 livros vendidos. São 4.000 livros vendidos. 800 livros vendidos. Isso é publicação profissional. O negócio é sério, gente, não é brincadeira. Entendeu? E você está preocupando com a ilustração, com a fonte e o número de página. Entendeu? Tem coisa mais importante para você se preocupar. E a questão da divisão da porcentagem na ilustração. Isso é interessante, né? Porque eu falei de 8 a 10% que eu ganho. Mas eu tenho um livro que eu fiz uma parceria 50-50%. O meu livro Cores da Amazônia. Cheguei com o Guatassara, ele é o ilustrador, né? A gente ganha meio a meio, 5% eu, 5% ele. Eu fiz os poemas em cima da vida dele. Olha como que é. Ele ficou em casa aqui alguns dias, ele me contava as histórias que ele vivia quando criança, com a relação com a tartaruga, com a árvore, não sei o quê. Eu fiz os poemas e ele desenhou. Meio a meio. Você entende? O Luiz, eu já pensei em adotar novos escritores. Luiz, eu não, ainda não. Eu sou muito honesto, cara. Eu sou muito honesto. Eu não sei. Eu poderia falar uma coisa que vamos agora todo mundo publica. Queria publicar. A gente fizer uma coletânea bem feita, eu acho que tem espaço, né? Mas eu não quero ficar prometendo coisa que eu também tomo negativa das editoras até hoje, mesmo tendo 45 livros e mesmo tendo vendido 1 milhão de exemplares. Eu vendi 1 milhão de exemplares, né? Então, mesmo sendo um sucesso de venda, que é um sucesso indiscutível, até hoje eu tenho negativa de editora. E tem editora que fala assim: não, eu vou te pagar, não vou te pagar 10%. Você não vai escolher o ilustrador, eu vou escolher, mas o ilustrador vai ganhar 3, eu te pago 7. Né? Isso acontece. Aí você escolhe se você vai aceitar ou não. Né? Só para você saber, um ilustrador que ganha 3%, ó, o livro custa 50, vamos fazer uma conta de padaria, né? O livro custa R$ 50, 10%, sem imposto de renda, sem preço de tabela, 10% são 5.000. Desculpa, são R$ 5. R$ 5 vezes 0,30, a pessoa vai ganhar 1,50 e você vai ganhar quanto?
3. Ele ganha metade do que você. Se você fizer um contrato de ilustração, de editora, ganhando 7% e o ilustrador 3%, esse ilustrador vai ganhar metade do que você ganhou. Aí você fala, vale a pena? A ideia foi tua, o texto foi teu, a pessoa vai entrar como metade. Se para você tiver tudo bem, tá tudo bem, né? Mas essa é a relação, ele está ganhando metade. E olha que parece que não é, né? Mas a conta é R$ 50 o livro, R$ 5 de direito autoral. R$ 5 vezes 30%, 1,50, você ganha 3. Gente, eu preciso registrar o meu texto na Biblioteca Nacional, no ISBN. Pelo amor de Deus, vão me roubar. Se eu mandar o texto para as editoras por e-mail, a editora vai pegar o texto e mandar e vai publicar em nome de Luiz Madri, entendeu? O meu texto que eu escrevi, eu quero registrar no INS. Gente, presta atenção. Uma editora comercial, você acha que ela vai fazer isso, gente? Pelo amor de Deus. Como? Se o autor é fundamental para o processo de divulgação de um livro, a gente vai ver daqui para frente. Se eles querem que a gente participe do processo de divulgação, eles querem fazer live com a gente, eles querem que a gente vá às escolas. Eles pegam 10%, gente, 8%. Concorda que não é a maior parte do bolo? Não é a maior parte do bolo. Então, você acha que uma editora vai fazer isso, gente? E se você tem um e-mail falando, olha, eu mandei o meu texto para a editora X no dia 24 de maio, é a prova. Se uma editora fizer isso, você pode pedir 100 mil de indenização que eles vão te pagar. Eu nunca ouvi nada parecido. E a pessoa que tem esse medo, gente, ela acha que ela tem a ideia melhor do mundo. Ela acha que ela fez o livro, cara. A sacada. Não, você não tá entendendo o que que é esse livro, cara. Esse livro é a nova era da literatura. Vai revolucionar o mercado infantil. E não existe isso, a gente sabe, né? Então, eu nunca fiz, nunca registrei na Biblioteca Nacional, nunca fiz o ISBN. Se você tem muito medo de que vão roubar a tua ideia, você vai num cartório, faz uma assinatura digital pelo Egov. Hoje, pelo Egov, você cria uma assinatura digital, você gera um arquivo em PDF, 12 de maio, você faz a tua assinatura digital e salva isso aí, gente. Então, é prova de que o texto é teu, né? Honestamente, 20 anos publicando, eu nunca vi nada parecido, né? Nunca vi. Pode ter? Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Gente, aí acho que a Thaís tinha perguntado, né? Publicar o livro é o menos difícil, gente. Publicou, pagou, não pagou, publicou, aprovou, tá aí com o livro. E agora? Agora começa o problema. Publicar não é o mais complicado. O livro infantil brasileiro passa pela escola, diferente dos Estados Unidos, da Europa, que eu sei, que lá eles têm vida própria, eles estão em livraria, eles têm outros caminhos. Agora, o livro no Brasil infantil é escolar, né? Pouquíssimas pessoas têm o hábito de comprar livro, de ir para a livraria, comprar livro para criança em casa. Pouquíssimas famílias brasileiras, né? Uma minoria, não sei quantos por cento, mas não faz parte da realidade do brasileiro. Eu me lembro que eu tive uma vez num Sesc, não sei em qual estado, qual cidade, e era um Sesc que fazia um projeto de literatura. E o que eu vi chocou meu coração, né? Porque eu ia conversar com um grupo de crianças e a coordenadora do evento me ligou, eu tive um problema de família, um problema de doença, não sei o que que era, eu não vou poder te acompanhar. E o Sesc, eu levei alguns livros meus para dar para eles me contrataram e eu tinha que levar, sei lá, 50 livros para dar para as crianças. E eu fiz isso. É, ela não pôde estar comigo, porque aquelas crianças nunca tinham visto um autor e elas nunca tinham um livro em casa. Quando eu cheguei com a caixa de livros, a coordenadora não estava comigo. As professoras, as coordenadoras queriam pegar os livros para elas e não dar para as crianças.
Quando vi isso, falei: "Não, gente, olha, eu vou fazer o que o Sesc mandou". Primeira coisa que eu falei: "Criançada, vocês estão vendo esses livros aqui, vão ser de vocês". As crianças começaram a chorar, porque elas nunca tiveram um livro na casa delas. E eram crianças grandes, não eram pequenas, 8, 9 anos. Isso não tem 60 anos, né, gente? Foi nem há 7, 8 anos. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade do Brasil. A gente não tem a literatura nas casas. Tem, essa é a realidade. Então, o livro infantil passa por uma escola e a editora comercial tem um caminho de divulgação, seja por divulgadores próprios ou por distribuidoras. O que que é uma distribuidora? Distribuidora é o seguinte: se você tem uma editora como a Editora Moderna ou a FTD, uma editora grande, eles têm equipes de divulgação, que são pessoas que vão rodar as escolas do país inteiro, né, ou cada qual da sua região, divulgando o livro. Esse é o trabalho, né? Uma editora pequena não tem como pagar uma pessoa para ficar num carro, porque uma pessoa que ganha, vamos dizer assim, 5.000 reais, gasta mais 5.000 de despesa por baixo, tem editora que não tem 10, 12 mil para pagar para um divulgador. Então, o que que ela faz? Ela vai a uma distribuidora. Então, essa distribuidora pega 5 ou 6 editoras menores, certo? 5 ou 6 editoras menores, e contrata um divulgador para divulgar essas escolas, esses livros. Aí, o que acontece? Chega numa escola um divulgador falando assim: eu sou o divulgador da Companhia das Letras. A porta para essa pessoa se abre. Sou o divulgador da Editora Moderna. A porta da escola se abre para essa pessoa. A pessoa fala: sou o divulgador da editora Pirueta da Rebimboca. A porta dessa escola se fecha. Não sei como que está hoje, né? Mas a ideia é mais ou menos isso. Agora, tem escola. Hoje mudou um pouco, né? Porque as editoras grandes, comerciais, não estão chegando em todas as escolas. E as editoras pequenas estão chegando. Porque às vezes é o próprio dono que vai lá divulgar. Ou é o filho do dono, ou é a mulher do dono, ou é a dona da editora que vai lá divulgar nas escolas. E aí tem um contato muito mais próximo. Para vocês terem uma ideia do que é isso, recentemente, agora após a pandemia, eu fui fazer uma palestra pela editora e E quando nós, como palestrantes, como escritores, a gente vai numa escola, a gente é recebido a pão de ló, gente. No meu caso, a pão de ló vegano, ainda porque eles ainda fazem coisas veganas para mim. É, a gente é recebido com amor, com carinho, com foto, é muito gostoso, assim. Eu passei por pouquíssimas situações constrangedoras em escolas. Geralmente, 99% é foto, é carinho. Ai, que legal recebê-lo aqui. Nossa, fizemos um trabalho dos livros, a exposição. É muito legal, é muito, muito legal. E claro que a gente tem acesso à coordenadora, à diretora, à mantenedora, à dona da escola. Eu já fui jantar em casa de dona de escola, eu já eh, assinei livro na sala da diretora, e ela me mostrou foto dos filhos. E numa dessas, uma feira, um evento literário que eu fui dar palestra para professores, eu cheguei na sala na sala do cafezinho que estava lá, e o divulgador da editora entrou comigo. E começou a passar, assim, ele tem muito emocionado, e eu fazendo piada com a diretora, com a dona da escola, na verdade, né? Uma escola grande. Tanto com ela, porque eu já dei minha palestra, foi muito legal. Então, assim, meu compromisso é artístico, eu não estou querendo vender nada. Eu, quando vou a uma escola, eu não vendo. Eu posso falar, professor, olha, para o sexto ano, eu estou com esse livro aqui, você pode, por favor, só passar para a coordenadora, que eu acho que é um tema legal. Às vezes eu faço isso, mas eu não fico vendendo. Entendeu? Já dei a palestra, já conversei com as crianças, já fiz e vou ficar. Não, isso é o pessoal do comercial que faz. E isso é publicação por editora comercial. Se eu fosse o dono do meu livro, seria diferente. Eu estou falando aqui como é que eu publico sem pagar nada, né? Porque se eu for o dono do meu livro, eu vou pagar para publicar também. A gente viu, né, que tem pessoas que têm a própria editora, que é um caminho também que pode ser muito legal e muito mais efetivo do que a editora comercial. Bom, saímos da sala, o divulgador começou a chorar. Falei, cara, tá tudo bem? O que aconteceu? Ele falou, César, eu estou tentando deixar o meu cartão para essa diretora há 2 anos e ela não me recebia. Eu só consegui porque você estava aqui. Claro, esse cara não vai vender literatura para essa escola só. Ele vai vender o quê? Livro didático.
E o livro didático é diferente da literatura. O livro didático, todas as crianças compram. Então, se a escola tem 600 alunos, ela vai vender 600 livros? Não. Ela vai vender 6.000 livros. Porque cada criança vai comprar 10 livros de história, de matemática, geografia, português, artes e literatura. Então, esses caras de livro didático movimentam um mercado gigantesco, que eu não tenho ideia, sinceramente, o que é, mas é muito grande. Um livro de literatura lido por crianças de quarto ano, de quartos anos, ele vai, se tem 300 alunos, a gente vai vender 120 livros, mais ou menos, nem todo mundo compra. E se é o segundo ano que eles estão lendo esse livro, você vai vender uns 30 livros, porque teve a feira do livro no ano anterior, a feira de troca. E se é o terceiro ano que eles estão adotando esse mesmo livro, você vai vender 10 ou 15 de literatura. Didático, não. Então, a minha escolha desde o começo foi publicar por livro, por editoras que tinham publicação em didáticos também, porque eu sei que a capilaridade era muito maior. E, claro, as livrarias também divulgam nas escolas. Você tem livrarias em cidades pequenas que fazem trabalhos incríveis, que é a dona da livraria vai, faz parceria com as editoras, porque uma livraria, gente, ela compra um livro com 50%, 60% de desconto. Muito desconto. Que mercado hoje dá 60%? Quando converse com quem vende qualquer coisa, margem de lucro é 10%, é 15%, é 20%. Agora, o livro você pode ter 50%, 60%. Então, as livrarias fazem um trabalho de distribuição muito grande. Lembrando que nós, enquanto autores, a gente pode ajudar, né, gente? Eu posso dar uma live e numa live uma professora fala assim: Nossa, eu quero adotar esse livro do César. E aí ela vai numa distribuidora, ela entra em contato com a editora e aí faz a venda porque eu fiz uma live, ou porque eu falei, dei um livro para alguém, entendeu? Gente, deixa eu perguntar se deixa eu parar aqui 5 minutos. Vocês têm perguntas para fazer? Aí eu continuo, porque senão eu vou ficar falando muito e eu acho que eu quero saber se vocês estão compreendendo e se tem alguma coisa que chamou muito atenção até agora. Quem quiser, fica à vontade. Se não quiser, também tá tudo bem. Ô César, às vezes eu vou em algumas escolas, tudo bem? Boa noite. Só Boa Sim. noite. entrando aí no tema, posso falar? Eu Pode. visitei algumas escolas com os meus livros para oferecer, fiz esse trabalho aí do divulgador, porque a gente tem que fazer esse trabalho também, né? De divulgar o livro. Aí, mesmo na editora que eu publiquei sem cobrar, aliás, sem eu pagar, né? Sem pagar nada, que eu não paguei, eu levei os livros nas escolas para eles conhecerem, para algumas escolas que eu tinha parceria. E o que acontece que uma escola me falou, uma escola muito grande aqui em Campinas, que o que está acontecendo? A FTD, a Moderna, esse pessoal grande, eles embutem o livro de literatura no material que eles oferecem, o didático, entendeu? Então, eu não consegui, por exemplo, numa boa escola que eu já tinha feito uma contação de história no ano anterior, que ela adotasse meu livro, nem vender lá, né, nada, porque os grandes já embutem a literatura junto com os didáticos, entendeu? Eles falam que eles Uhum. estão dando, né? Na verdade, eles falam, né? Estamos dando a Não, não dão literatura. nada, né? Não, estou falando que é uma dificuldade maior, eu só estou colocando lenha na fogueira, não, que é uma dificuldade maior de conseguir a escola. Mas, assim, mas eu já consegui algumas escolas que adotaram, outras adotaram, entendeu? Eu tenho que descobrir aquelas que não têm a tal da plataforma, que eles falam que agora é tudo por plataforma, entendeu? Das grandes, assim, tá bom? Só para falar sobre isso também. Não, isso é uma realidade mesmo, né? As editoras grandes não estão mais indo nas escolas para oferecer o livro do César ou da Cátia. Eles têm eles vendem um livro didático e, por exemplo, cada turma vai ter 2 livros por ano ou 4 livros de literatura por ano e a escola escolhe, né? Vamos querer um do César. Agora, olha que louco. Vão querer o do César se o César está nessa editora. Porque se o livro não está nessa editora, como que eles vão fazer? Eles vão pegar um livro que está na editora, está dentro do catálogo, né? Isso acontece mesmo. Agora, eu acho muito legal o teu exemplo, Kátia,
pela tua força de vontade de ir nas escolas, né? O que você está falando, eu fiz muito já, muito. Eu ia visitar as escolas e não cobrava um centavo. Então chegava lá, se tinha adoção, se não tinha adoção, eu fiz isso durante anos. Até que depois eu vi que não estava valendo muito a pena para mim, naquele momento, fazer isso, e deixei de fazer, né? Há muitos anos eu não visito sem pagamento. Mas o ir às escolas para divulgar é uma ferramenta incrível. Se você tem essa disposição, você vê, você já conseguiu várias adoções, né? Coisa que talvez uma editora grande não consiga, porque não tem essa facilidade com o autor, né? É, César, eu só queria perguntar se no final nós vamos poder ter um espaço onde não está, você não está com a aula, para a gente pensar o outro lado, assim, a gente está pegando, você deu um banho de realidade. Agora, eu queria saber se Acabou? é agora ou quando que é, para a gente falar sobre o que mais se pode fazer no mercado tão volátil. Vamos, a gente pode fazer depois, com certeza. É, é um mercado volátil no sentido de... Difícil, gente. É difícil, entendeu? Não é fácil, é um mercado fechado, essa é a realidade, né? Aqui não, o tema, né? Então, o projeto pedagógico. Tem gente que se preocupa com isso, com o meu tema. Meu tema é sustentabilidade, eu quero saber qual o trabalho que os professores vão fazer. Não se preocupa com isso, gente. Não se preocupa. Você tem muita coisa para se preocupar. O projeto pedagógico é feito pela editora. Eles têm aqueles encartes que eles botam no meio do livro, né? Isso não é você que vai fazer. Você pode dar um palpite, uma ideia, uma sugestão, tudo bem. Mas não é teu. O teu livro de literatura, gente, não é sobre esse projeto pedagógico. O seu livro não é o seu tema, né? A gente falou bastante aqui. O livro não é sobre alguma coisa, é sobre um personagem que vive alguma experiência. Então, por exemplo, o, eu vou falar assim para o professor: olha, esse livro você vai trabalhar a sustentabilidade. É um livro muito legal para trabalhar a sustentabilidade com quarto ano, porque trata sobre as queimadas de uma forma lúdica, por exemplo. Isso é o que eu falo para o professor. O mesmo livro, para a criança, é a história de um gambá que se escondeu numa caverna e fez amizade com o porco-espinho. É o mesmo livro, só que são coisas que eu vou falar para públicos diferentes, entendeu? Eu não vou falar para uma criança: olha, esse livro é sobre a queimada na Amazônia. Não. O livro é sobre um gambazinho que é amigo do porco-espinho, mas eles eram inimigos, né? Sei lá, o gato que ficou amigo do rato por conta da queimada. É isso. O livro para criança é isso. Para o professor é um livro que vai falar sobre o convívio com as diferenças, entendeu? Então não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer um bom livro para a criança, porque também tem muitos escritores que confundem. Como quem escolhe o livro não é a criança, é sempre um adulto, um pai, um mediador, um bibliotecário, sei lá, geralmente alguém do campo pedagógico, quem escolhe é o adulto, ele, escritor, ingenuamente escreve para o adulto. E aí vira isso, esses livros de tudo que a gente está vendo aí, né? Parece que a literatura está virando isso, né? Não sei até quando, mas parece que está virando isso. Bom, gente, visitas escolares. A Kátia deu a dica aí. Como é que funciona? Uma professora me liga: César, amei o teu livro, ai, que incrível. Você tem um interesse em vir conversar com as crianças? É isso que elas falam para mim. Se eu tenho interesse, porque agora tem rede social, né, gente? Então, meu site, meu WhatsApp, tá tudo lá. A pergunta é: o e-mail vem assim, e-mail, o WhatsApp, o Instagram. Amamos o teu livro, estamos fazendo um trabalho incrível com todas as crianças de quartos anos. E é um livro muito bacana e gostaríamos de saber como fazer para você falar com as crianças. Gostaríamos de saber, se você tem interesse em conversar com os nossos alunos. Hoje, quando chega um negócio desse para mim, eu falo que eu agradeço demais. Eu tenho muito interesse em conversar com as crianças dela, mas eu cobro. Eu cobro tanto para visitas presenciais quanto para encontros online.
né? Porque eu vou marcar uma hora, terça-feira, das 2 às 3, eu vou estar disponível para essa escola, mesmo online. Eu cobro um valor bem menor presencial e um valor maior, desculpa, um valor menor online e um valor, ai, gente, um valor menor online e um valor maior presencial. Mas depende da cidade. Se é perto de casa é mais acessível. Se eu vou pegar avião, eu vou ficar dormir uma noite fora, o valor é mais caro, sem dúvida nenhuma. Para mim, hoje é assim. Eu cobro dessa maneira. Mas eu faço uma coisa muito legal. Eu falo assim, ó, que bom que vocês estão trabalhando com o meu livro, fico muito feliz. E aí eu falo, olha, tem essa possibilidade do encontro online presencial, sendo com hora marcada a um custo, mas caso a escola não tenha se programado para isso, eu não jogo para a editora. Caso a escola não tenha se programado para isso, eu tenho uma outra possibilidade sem custo. Eu posso gravar um vídeo. Você pega as perguntas de todos os alunos e eu gravo um vídeo para vocês de meia hora, 20 minutos, 15 minutos, respondendo a todas as perguntas. E aí geralmente eles falam o quê? Mas a gente quer você. A gente sabe que é legal. Por quê? Porque eles viram 20 vídeos meus. Aí eu pergunto para vocês, se isso chegar para algum de vocês e você falar que cobra e não tiver nenhum vídeo seu de uma palestra, nenhum depoimento, eles vão pagar facilmente, independente do valor, gente, porque para uma escola pagar um cachê que a gente cobra que é muito simbólico, você acha que tem algum peso para a escola? Nenhum. Então, assim, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Como é que está a tua vida fora da literatura? O que você está postando no teu Instagram? Um churrasco com a camiseta do Palmeiras? É uma escolha. Ou você está postando coisas de literatura? Você entende? Então, assim, tem pessoas que não vão, tem escritores que não conseguem cobrar. Eles não se prepararam e às vezes eles não querem. Tem gente que não se sente bem em receber. Essa é a realidade, gente. Eu já descobri muita coisa. Para mim, a realidade hoje, né, com família, com, né, começando assim, não começando a vida, né, mas estando no mundo que a gente está, eu, nem que seja online, para eu parar minha vida uma hora, eu vou receber por isso. Tenho como fazer de graça. Até porque eu estou ganhando R$ 3 por livro. Se a escola comprou 60 livros, eu estou ganhando R$ 180. Qualquer terapeuta te cobra R$ 400 uma hora. Então, eu não posso trabalhar para ganhar R$ 120. Ou eu vou numa escola e fico manhã e tarde para ganhar R$ 180. Uma faxineira aqui ganha mais do que isso. Não estou desmerecendo o trabalho da faxineira, mas eu não posso ir a uma escola, ficar o dia inteiro fora e aonde eu moro, para eu ir numa escola, eu tenho que sair 5 horas da manhã para não pegar trânsito, para ganhar 100, 200, 300, 400, R$ 500. Eu hoje não tenho condições de fazer isso. Já fiz algumas vezes, né? Durante um tempo me ajudou, porque, claro, você se colocando à disposição da editora é o que a editora quer. A editora não quer um autor que fala isso para a escola. A editora quer um autor que fala o quê? Ó, fala com a editora, professora, que eles me pegam aqui e me levam para a escola. Vamos marcar o dia. A editora vai, vão vibrar. Mas eu não falo isso. E eu não ponho a editora no meio. Quando não me perguntam pela editora, eu não ponho a editora. Aí a escola pode falar, mas se a editora participa, porque a gente vê, né, que eu vou lá com Moderna, não sei o quê. Aí eu falo, professora, eu estou falando o que eu falo, gente. Eu não estou falando nada inventado. Eu estou falando, simulando uma situação. Quando a professora sabe que tem um custo, peraí, então o César não vai vir de graça, né? Tem um custo. E às vezes eu preciso falar desse custo em situações muito delicadas. Por exemplo, César, estamos fazendo. Hoje me escreveu uma professora, hoje, aqui, ó, tá no Instagram. Estamos fazendo um jogo do teu livro, O Jogo das Arenas, que é um livro de tecnologia e tal.
Não sei se foi no Instagram ou no WhatsApp Business aqui, ó. Ah, onde que está essa professora? Aqui, ó. Meus alunos de robótica, boa tarde, César, meus alunos de robótica querem transformar a sua história em um jogo. Aí lá para frente ela vai falando, né? O livro é o Jogo das Arenas, a turma está amando. Assim que concluirmos, vamos agendar um encontro com você. Esse é o papo. Pessoa feliz, te contando que os alunos estão envolvidos fazendo um jogo do teu livro, e assim que concluirmos, vamos agendar um encontro com você. Se uma dessa eu falar viva, manda o joinha, manda o coração, essa professora pode chegar e agendar com a turma dela. Gente, o César vai vir falar com a gente online. Então, ó, vamos ver se ele pode do dia 12 ao dia 18, que dia que ele pode, e ela já vai falar para os alunos, olha, o César vai estar com a gente aqui, ó, vai ser muito legal, o César topou falar com a gente. Aí, se depois ela chegar e falar, César, você pode quarta-feira, dia 18? Eu falo, não, professor, eu cobro. Eu desmonto essa professora. Eu acabo com a vida dela. Então, eu às vezes preciso falar numa situação dessa, professora, eu não vou procurar o áudio que eu mandei porque eu nem sei como que é. Eu agradeço demais a tua a tua mensagem. Que bom que vocês estão envolvidos, mas para estar com os alunos, seja presencialmente ou online, eu cobro um valor. Mas eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo para vocês, né? Caso não tenha a escola não esteja programada para isso, né? E a pergunta que eu faço, um professor que convida um escritor para trabalhar de graça, eu acho que ele tem que parar para pensar um pouquinho também, né? Que é o nosso trabalho, gente. Se eu não ganhei para fazer o livro, como que eu vou? O que que você perguntou, Luciana? Não seria bom ter o que a gente pode entregar na nossa página? Não entendi. Por exemplo, eu vejo pessoas que sabem ganhar dinheiro, que não é o meu caso, quando você abre o menu delas numa página, já tem ali cursos, Extra, sim, visitas, sim. É, parará, mas de uma maneira não, tô tão sabendo. visível que as É. pessoas se inibem um pouquinho de. Eu já vi muito em site de nutricionista, fecha parênteses. Não, muito legal isso. Eu fiz isso também durante um tempo, eu fazia isso. Funcionou. Hoje eu não vejo sentido fazer no meu caso. Até porque, como eu cobro um valor que eu acho justo para mim, e é um valor que. E assim, quanto mais você cobra, não em valor, assim, quando você cobra, as escolas se organizam muito mais do que quando você não cobra, né? Então, agora, questão de valor, né? É, você imagina, gente, uma professora, uma escritora, um escritor aposentado, que já criou os filhos, e ele vai fazer uma palestra lá na Feira do Livro de Porto Alegre. Para ele, tanto faz se ele vai ganhar R$ 300, R$ 500 ou R$ 2.000. Ele tá lá porque vai ter reuniões com os amigos, vai comer pizza, vai tomar vinho, vai dar risada, vai conversar com as crianças. É muito legal. Isso que eu tenho para dizer para vocês. Visitar a escola, fazer feira do livro é muito legal. E chega uma hora que você nem pensa mais quanto você vai ganhar, né? Tem alguns trabalhos que eu quero fazer, eu não me preocupo quanto que eu vou ganhar. E sim de estar no trabalho, né? Então, depende. Agora, tem escritor que, por exemplo, para ir numa escola da cidade dele e ele ganhar R$ 500, está excelente. Ele fica manhã e tarde feliz da vida. E tem escritor que vai falar, vou cobrar 2.000, 3.000, 4.000, né? É, não dá para comparar valor. Muitas pessoas, muitos colegas escritores e escritoras me perguntam, porque eu sou uma pessoa articulada nesse trabalho de cobrar, eu sei cobrar, de dar palestra. Eu visitava antes da pandemia 60 escolas por ano, gente. Não é pouco. Eu tenho certeza que eu sou um dos escritores que mais, não que mais, né, mas que tô lá entre os que mais visitam escolas no Brasil, pelo menos assim, desses escritores que já têm alguns livros publicados, né? É, não estou me comparando, mas assim, eu visitei muita escola, né? Claro que outros visitaram muitas também, muito mais do que eu, mas muitos me perguntam, eu falo, depende, cara. Quanto que você acha? Ah, R$ 300 é justo para você?
Ah, não, César, é muito pouco, né? Não, mas 600 tá bom, então vai, meu. Pede 600, não pede mais do que isso. Tem um valor na nossa cabeça que aparece quando pensa num trabalho. Ah, se eu ganhar R$ 1.300, tá bom. Eu vou perder um dia, né? Então, assim, depende da tua realidade. Sei lá, a Cris está aí em Petrópolis, né? Uma escola chamou ela para fazer um encontro com os professores do lado da casa dela. Vão pegar na casa dela. E ai, Cris, a gente tem só uma ajuda de custo de R$ 400. E se para ela isso tá bom, gente, por que não ir e falar, ah, não, mas o César, quando foi, cobrou R$ 2.500? É outra realidade, é outro momento da vida, é outro tudo, né? É outro tudo. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E, gente, sempre preparem oficinas. Preparem a palestra para escritor, para professores, preparem as oficinas para as crianças e professores e as palestras para as crianças. Sabe o curso que eu queria dar, gente? Eu queria muito dar um curso de como dar palestra para criança. Eu acho que ia dar um baita de um curso. Como dar palestra, não é contar história, claro que vai passar por alguma coisa lúdica, né? Mas tenha no seu repertório, significa um PDF, num site, eh, poxa, uma palestra para. Hoje, se a pessoa me pergunta, ah, eu quero que você venha fazer um encontro com um escritor, eu já mando um vídeo. Esse vídeo tem 100 fotos das palestras que eu já fiz. Acabou, meu. Essa pessoa sabe que isso não vai custar R$ 300. Entendeu? Ela sabe. E que já tem e às vezes o vídeo tem 28 segundos. Mas já mostrou tantos lugares que eu fui. Aí ela fala, opa, geralmente acontece isso. A pessoa que não sabe, ela joga a isca, entendeu? Ela jogou a isca. E aí você vai colocando o que você já fez, a pessoa, opa. E olha, às vezes a pessoa não me contrata hoje, mas amanhã ou depois ela me contrata. Então, no começo, Luiz, é o que você está falando, precisa fazer de graça. Então, vai na escola da prima, que é vizinha, dá uma palestra para os professores, mas filma. Vai contar histórias, grava para um material legal, entendeu? Tem que fazer. Sim, gente, tem gente que não quer cobrar. Tá tudo certo, a Kátia quer ir na escola para divulgar o livro dela. Tudo bem, assim, não tem problema nisso, entendeu? Se a pessoa se sente confortável. Agora, assim, se a pessoa se sente incomodada em ir de graça, aí, meu, não vai. O que eu diria é isso, né? Porque se a pessoa quer ir feliz, vá feliz, cara. Porque eu acho assim, eu quero ir feliz numa escola. Eu quero chegar lá, eu quero ser bem recebido, eu quero que tenha água, eu quero né, que as crianças estejam felizes, que a editora que me levou esteja feliz, que a escola esteja feliz, que todo mundo esteja feliz, e eu ficar feliz, né? Então, assim, eu não quero passar por constrangimento. E se você não se organizar com uma coisa legal, você vai ser constrangido em algum momento. Então, quem fala que não leva jeito para fazer uma boa apresentação para as crianças, é porque não está dando, assim, aprende, gente. Tem curso de contação de histórias, tem várias possibilidades para você fazer. Você não precisa ser um artista no sentido de, ah, eu tenho uma coisa que é teatral. Eu conto histórias, eu sou contador de histórias. Eu trabalhei como contador de histórias muitos anos. Eu faço improviso, eu conto história com barbante. Então, a minha palestra, ela vai mais para o lado do show, da performance. Isso só me ajudou, tá? Só para deixar bem claro para todos vocês que estão ouvindo, o fato de eu ter vindo da contação de história, da arte, só me ajudou. Porque as pessoas falam, pô, vamos chamar o César, que além de escritor, ele dá um show, né? Com os improvisos. Agora, é assim, eu também tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando, porque a pessoa pode falar, mas o César está falando isso porque ele é artista também. Mas não é, gente. Vocês podem fazer um curso, né? Como que eu vou conversar com a criança? Faz 4 ou 5 apresentações de graça nas escolas, prepara um roteirinho da palestra para a criança. E a palestra, você não precisa fazer uma palestra mudando a cada turma.
É a mesma palestra, entendeu? O professor quer que você fale a mesma coisa, porque o grupo mudou. Então, assim, não precisa ter um grande conteúdo. Eu mesmo, como contador de histórias, só para vocês saberem, quando eu trabalhava como contador de histórias, eu não tinha mais do que 12 ou 13 histórias no repertório. Não tinha. Meu repertório sempre foi limitado, porque eu só contava as minhas histórias. E nem por isso eu deixei de fazer sucesso, nem por isso eu deixei de trabalhar que nem um doido contando as minhas histórias. Mas, meu amigo, também quando eu conto uma história, é a história contada. Porque eu já contei essa história 430 vezes, entendeu? Então não leva o jeito para isso, pô, vai fazer um curso, né? Acho que ajuda. E outra coisa que vocês não sabem, que dá para ganhar dinheiro autorizando os livros didáticos a usarem os nossos textos. E dá para ganhar muito dinheiro. Um livro didático, que quer usar um trecho de um livro meu, vai me pedir uma autorização. Eu vou analisar o contexto e vou falar, eu vou cobrar R$ 1.500, R$ 800, R$ 2.000, dependendo do texto. As pessoas vão pagar felizes da vida. E depois de 5 anos eles vão renovar de novo. Entendeu? Então dá para ganhar dinheiro também com livro didático. Bom, aí é o chave, né, gente? Eu posso postar nas redes sociais trechos do meu novo livro. Estou escrevendo um livro, mas eu quero compartilhar. Eu posso postar na rede social trecho dele? Eu posso falar para minha audiência sobre o que eu estou escrevendo? Posso pedir a opinião dos meus seguidores? Eu posso engajar o meu conteúdo? Será que vão roubar a minha ideia? Sou especialista em rede social. Acho que eu mais me atrapalho na rede social do que quando eu tenho ajuda de especialista em rede social. As pessoas dizem que eu faço tudo errado, que eu não tenho constância, que eu não fico pedindo engajamento, que eu não fico mandando caixinha de pergunta. Eu não tenho paciência para isso, né? Se vocês olharem os meus perfis, eu só posto coisa de trabalho. De 1 ano para cá, 2 anos, eu comecei a postar coisa do vôlei nos stories e coisa de comida vegana muito raramente. Não tem foto dos meus filhos, não tem viagem que eu fiz de família. Só quando eu fui, por exemplo, para a Dinamarca e encontrei o Andersen, aí eu postei. Quando eu fui na Inglaterra e encontrei o Shakespeare, aí eu postei. Então, o meu perfil é um perfil 95% profissional. As pessoas estão seguindo um escritor de livro, mas eu começo a falar de veganismo e do vôlei, que é uma coisa que, sei lá, estou me sentindo um velho que dá pulos ainda, então estou me sentindo feliz com essa história toda. Mas as pessoas dizem que você pôr muito mais coisa pessoal, né? Se eu tivesse uma ajuda de rede social, não é só o churrasco com a camiseta do Palmeiras, esquecer a literatura. É um perfil de literatura, mas que também posta alguma coisa pessoal. Por exemplo, quem me ajuda em rede social fala: por que você não faz poema falando do teu filho? Eu falo: porque eu não faço poema para o meu filho todo dia. Porque senão fica uma coisa, estou fazendo um poema aqui, olha, não sei o quê, fica meio insano. Sobre as perguntas que eu fiz, gente, eu acho que pode fazer. Só toma cuidado de uma coisa. Se você não está com isso pronto ainda, maneira. Porque alguém pode, se é uma ideia boa, alguém pode pegar a ideia. Entendeu? Se é uma coisa que já está, assinou o contrato, amigo, manda ver. Porque acontece isso, né? Acontece. Por exemplo, eu me lembro que eu fiz uma coleção, eu abri uma coleção de cordel e conto de fada, há muitos anos. Cara, surgiram dezenas de livros na mesma linha. Acontece, né? Tanto que aconteceu comigo o seguinte, eu tirei os meus livros de circulação porque eu não quis ter o meu livro, o meu, em algo que já estava saturado. Então, quando teve o distrato dessas editoras, eu não fiz de novo. Mas vendi. Eu falei, mas não quero. Eu também quero. É o seguinte, gente, um livro para ser aprovado, deixa eu ver se vai estar aqui, ó. Um livro para ser aprovado, ele tem que ser bom. É uma ideia boa, bem escrito e algo inédito. Ninguém vai publicar o que está todo mundo publicando. Se uma escola quiser um livro de sustentabilidade para o 4º ano, gente, tem pelo menos 120, assim, na mão.
Desses 120, 80 são maravilhosos. Se uma escola quiser livro de amizade da educação infantil, tem 440. Desses 440, 300 são maravilhosos, bem ilustrados, bonitos. Então, cara, o que que você quer fazer? O mercado é competitivo, não é fácil, né? Imagine nos anos 80, cara, quando poucos autores estavam trabalhando. A gente ouve umas histórias assim, né? Que eles cobravam quanto eles queriam para ir nas escolas, eles vendiam muito porque havia poucas editoras. Hoje, gente, é um mercado saturado. Isso aqui tem que estar muito claro para vocês. Não é um mercado fácil. Não é fácil. Por isso que tem tudo isso que envolve o teu projeto. Imagine, imagine, eu que tenho um trabalho no Instagram 100% literário, palestra, oficina, contação de história e tal. E o João, escritor fictício. Nós escrevemos o mesmo livro. Por uma mágica do destino, o mesmo livro, o mesmo texto. A editora pega, gostou do meu texto, claro, gostou do texto do João. De quem ela vai publicar? Do meu. Por quê? Porque o meu tem rede social. Eu tenho uma vida fora do livro, uma vida literária, não é o churrasco do Corinthians, entendeu? É uma vida literária. Então, a pessoa que entrou no meu perfil, só dela bater o olho, ela não vai passar batido. Ela vai falar, pô, esse cara trabalha com literatura. Aí ela vai ver no meu canal do YouTube, ela vai no site, ela vai dar um Google. Gente, peraí. Isso não é qualquer coisa. Então ela vai dar um olhar diferente. Aí tem um pouco do que a Kátia falou de publicar o famoso. Não publica o famoso só pelo texto. Você entende, Kátia? É o famoso também, eu entendo o que você está falando e concordo. É, uma editora falar que tem um livro do Pedro Bandeira é um peso para a editora. Então, o teu nome vale alguma coisa, né? Então é isso, gente. Como é que tá seus perfis? Você preparou suas oficinas? Porque às vezes a pessoa te fala assim: eu quero que você venha na minha escola fazer um encontro com as crianças. Aí você fala: que encontro? Olha, eu tenho as seguintes oficinas para as crianças. Essa é para criança de 6 a 8 anos, essa é para de 9 a 13. Eu tenho esse tipo de palestra para educadores, esse para criança, e tenho encontro para os pais. Mando vídeos e uma apresentação bonita. Qual que você vai querer? A pessoa vai falar: eu não tinha pensado, não só se faz tudo isso. Opa, né? E aquele exemplo que eu dei de dois escritores, né? Não pagar para publicar, a pessoa pode falar assim: mas eu não vou ter livro para vender. Claro que vai. Você vai ter um desconto para comprar o livro na editora. 30%, 20%, 40%. Se você comprar muito, depende da editora, raramente você pode conseguir até 50% se você comprar 100 livros. Então você vai também poder vender nas suas. Eu vendo livro em palestra. Eu vou dar palestra para professores ou visitar uma escola ao sábado. Olha como que eu faço. Eu vou visitar uma escola ao sábado que não tem editora no meio. Então a escola me contratou para fazer um trabalho. Tem pai no meio? Teve escola que eu já vendi R$ 4.000, R$ 5.000 num dia, porque os pais estão lá. E os meus livros não são baratos, é livro de 60, 70, R$ 80. As pessoas compram, quero comprar o livro do escritor. Agora, quando eu estou com a editora, eu levo os livros da editora, né? Só daquela editora. Por que que eu não mando uma distribuidora? Porque uma distribuidora não vai ter todos os livros meus de todas as editoras, né? Como é que eu faço a carta de apresentação para a editora? Dear Publisher, Dear Editor, como é que eu faço? Pergunta, gente. Como eu apresento o meu original para você? Às vezes no site da editora está escrito como que você apresenta, né? Mas pergunta, não tenha medo de perguntar. E se a pessoa falar assim, não estamos recebendo? Exemplo, a pessoa não está recebendo. Se você resolveu pagar para publicar,
Ah, isso dá muito trabalho. Não, César tá querendo que eu não, gente, eu quero fazer feijoada vegana aqui, eu não quero fazer tudo isso, não quero fazer curso, não quero fazer mentoria, não quero, não, quero só escrever aqui, porque eu estou aposentado, eu quero só de boa, quero ver como é que é, não quero entrar nessa pilha toda, porque é uma pilha, né, gente? É um negócio profundo. Então, se você resolveu pagar, não deixa de dar os 2 mergulhos. Não deixa de estudar escrita criativa. Contrate uma leitura crítica. Contrate um editor para o seu texto e só faça a revisão com a tua amiga Rosana de português depois de todo esse processo. Aí você pode mandar o texto. Se você não fizer isso aqui, eu acho que você vai perder muito. E o teu texto pode melhorar, né? Sempre. Sempre. Que os artistas estudam, os músicos, os bailarinos, né? Os esportistas praticam, o flautista treina. Por que que os escritores não querem estudar? Por quê? É uma pergunta que eu te faço, né? Por que que você está exigindo que você vai mandar um texto para uma editora, ela vai pagar 10.000 de ilustrador, mais uns 10.000 de impressão, pelo menos 20.000 essa editora vai gastar, 20 a 25.000, pelo menos. Por que que uma editora vai pagar 25.000 ou 30.000 para publicar um livro de quem não está se esforçando? Ou de quem não apresenta um trabalho com qualidade mesmo, né? E para mim, assim, as técnicas não aprisionam. Se você tiver um texto bem escrito, na primeira página, pegando fogo já, você tem chance de abrir os olhos, porque assim, é um texto bem escrito, opa, a rede, porque a primeira coisa ele vai ver, ele vai dar um Google, gente. Quem que é esse escritor? Se tem o churrasco do Palmeiras ou se tem a oficina de contação de história que ele fez, né? O mercado é competitivo. E o que que é um texto muito bom? Às vezes, um texto. Ô, gente, tá um pouco longa a aula. Para vocês, tudo bem ficar mais um pouquinho aqui? Tudo certo, né? Vai ficar gravado depois para quem não puder. É, o texto muito bom é relativo também. Porque às vezes alguém falou assim, só publicam tranqueira. Mas é uma tranqueira que vende. Porque uma editora comercial, ela vai gastar 20 ou 30.000 para publicar um livro, ela quer que venda. Porque tem o editor que pensa, tem não sei o quê, mas tem alguém lá atrás que está pensando em número. Então as pessoas gostam do César porque ele é bacana, ele faz a poesia, não sei o quê, mas ele vende. Porque senão não vão gostar do César, né? Essa é a realidade isso é um mercado comercial. É um não pagar para publicar. Então, você faz parte dessa cadeia, você também ajuda a editora a vender divulgando, né? E saber que tem mercado para todo mundo, gente. Se tem uma pessoa escrevendo um livro de como andar de cadeira de rodas, como ter um amigo de cadeira de rodas, isso não é literário, tem mercado para isso também. Tem, né? Ou só um livro que mostra as ilustrações e não sei o que, tem mercado para isso. Eu honestamente não acredito que ninguém faz sucesso sem ter talento. Nenhum talento, eu não acredito. Ao longo dos anos, né? Então, se a pessoa está lá 10 anos fazendo isso, ela aprendeu a fazer isso. Por exemplo, eu aprendi a fazer os livros que misturam informação com literatura. Coisa que eu aprendi, né? Que eu não inovei, mas é um jeitão que eu aprendi a fazer. Não é 100% literário? Não é. Mas é literatura informativa, eu gosto de fazer isso. Tem gente que olha e fala, isso não é literatura. Tô nem aí para o que o outro fala. Nem aí, né? Então, o que é bom é relativo, para aquela editora ou não. Então, não se preocupa com o sucesso do outro. O sucesso do outro é para você ver e falar, cara, que o sucesso do outro te estimule. E quando comecei essa história toda, teve duas pessoas que me inspiraram, muito próximas a mim, de idade, inclusive, o Jonas Ribeiro e o Ilan Brema. Claro que o Ricardo Azevedo, o Pedro Bandeira, mas eles são mais velhos, eles têm outra relação, né? Pensando assim de faixa etária, eu sou um pouquinho mais novo que o Jonas e um ano mais novo que o Ilan.
mas eles começaram antes do que eu. Então eu me lembro que eu ia na Saraiva, na livraria Saraiva, e olhava no totem. Livros de Jonas Ribeiro, aí aparecia lá um monte. Livros de Ilan Bremer, aparecia um monte. E eu falava, gente, um dia o meu livro vai estar no totem. Então eu não olhava os livros do Pedro Bandeira. Porque o Pedro Bandeira, né, é outra geração, já era o grande Pedro Bandeira, tal. Eu olhava quem estava muito perto da minha idade. Então, o sucesso desses meus amigos me estimulou muito a produzir. Aí depois eu fui fazer curso de contação de histórias. Eu fiz curso de contação de histórias com boneco, com marionete, com fantoche, com incenso, com tule, com sino, com chale, com tudo que você pode imaginar. Não me dava bem. Quando eu via o Ilan contando histórias, com a roupa do corpo, sem cenário, e ele fez isso com maestria, falava, isso eu quero fazer, isso eu quero fazer. Então eu ia nas contações que ele fazia na Livraria da Vila e falava, gente, isso é genial, não tem tule, não tem incenso, tal, até que eu fui criando a minha maneira de contar histórias, que era com a roupa do corpo, mas usando a viola e os barbantes, por exemplo, e as rimas. Então foi como eu me encontrei a minha expressão oral na literatura. Então é isso que a gente tem que achar, como que a gente se sente confortável, não é imitando os outros. Eu nunca quis imitar o Jonas, eu nunca quis imitar o Ilan, mas eu me inspirei neles para fazer. É diferente, né? Isso é muito importante fazer. Então, assim, quando a gente tiver uma crítica para fazer com outra pessoa, evita. Evita, porque a pessoa está ralando tanto quanto você. E não é porque uma pessoa faz muito sucesso que você vai se comparar e falar, eu não faço, ou começar a julgar. Porque tem gente que olha para mim e fala, o César faz muito sucesso e a pessoa fica justificando por que que eu faço sucesso. E não sabe o que eu faço por trás. Não tem nem ideia do que é a minha vida. Você entende? Então, assim, eu me dediquei para a literatura dessa maneira. Como a gente viu, é, como a gente vê tantos escritores que resolvem ter editoras próprias. Quem sou eu para criticar a história do outro? Entendeu? O que que eu quero no mundo, gente? Eu quero um mundo de leitor. Quero que as pessoas leiam. Quero que as crianças abram a cabeça com os livros. E se ela está me lendo, está lendo a Crista, a Kátia, o Luiz, a Mercedes, tanto faz. Vamos ler todo mundo, que leiam muito mais, né? Então, eu sempre acho que tem mercado para todo mundo. Sempre. Bom, aí os casos reais, né? Ninguém responde. Você perguntou se pode mandar o texto? Primeira pergunta. Se, se você mandou o texto por um e-mail que você não teve nenhum contato antes, a pessoa não vai te responder, gente. Texto ruim sendo Não publicado, já falei, responderam o agente literário. e-mail. Não responderam o e-mail. Não, ou e-mail, isso que eu estou falando. Mas você perguntou como que eu posso mandar? Então, Não tem como você perguntar se a pessoa não abre teu e-mail. É a falta de profissionalismo da própria editora, porque deveria abrir antes de e mandar ler. o texto, Não, eu não mandei texto, eu mandei uma pergunta. mandou a carta de. É E assim, não, mandei uma pergunta por Então, e-mail. O tem povo que não procurar responde, outra não. editora. Não é fácil mesmo. Agora, ou você pode usar o network. Ah, vai ter um lançamento de livro dessa editora. Pensa nisso, né? Vai ter um lançamento de livro. Vai, uai. Essa editora vai fazer uma live. Participa da live. Manda, olha, no comentário, estou curtindo a live. Sei lá, é o network, entendeu? É, no lançamento, eu sou péssimo para fazer isso, mas poderia fazer muito mais, né? E agente literário, no Brasil a gente não tem essa cultura, mas parece que agora tá criando mais isso, né? Tem já uma galera trabalhando com isso, eu mesmo não conheço. Como fidelizar a editora? Se você publicou o primeiro livro para uma editora e esse livro não vendeu, eles não vão publicar o segundo. Essa é a conta. Ou você não fez absolutamente nada para vender o livro. Você não deu uma live, uma palestra, você foi um autor que só ficou enchendo o saco, eles não vão publicar o segundo. Então, assim, qual foi a tua relação com a editora? Foi de parceria? Porque eles te publicaram, gastaram 20 mil, e você fez o quê? Se você não fez nada, eles não vão publicar o segundo. Dificilmente vão, né? Agora, se não vendeu, mas você tentou, você indicou escola, você fez parceria, você visitou as escolas, você falou, olha, manda o livro para fulana que ela vai adotar.
aí eles vão falar, opa, vamos tentar mais um pouco. Então é assim, né? Não tem garantia. Como escolher a editora? Você não vai mandar um livro, como eu falei, né, de informativo para a Companhia das Letras. Eles não vão publicar, né? Prazo de publicação, eu já falei, né? Eles têm no contrato, assinado o contrato, geralmente são 2 anos da assinatura do contrato. Gente, se a, se a editora vai publicar em 2026, 2027, você tem que esperar. Espera, né? Não, não paguei, mas não distribuí meu livro. Então, gente, se pagou, mas não distribuiu o livro, aí não é culpa tua também, né? Pensa bem. Eu tive um problema com uma editora, a Paulus, vou até falar aqui. Eu publiquei um livro na pandemia. O livro saiu na pandemia quando eles desmancharam toda a equipe de venda. Péssimo. Para mim foi horrível. Então, assim, eu tô naquela, né? O livro não está indo bem, mas eu vou ver como que eu consigo conversar com eles para a gente fazer novos lançamentos, novas lives, novos encontros, novos debates, porque senão o livro vai morrer. E a chance deles me publicarem de novo é quase zero, né? Só publicam os famosos. Aí é o seguinte, gente, pega uma editora como a Moderna. Moderna publica 20 livros por ano, tá? Essa é a média deles, lá, de literatura. Eles têm no catálogo deles, como autores exclusivos, o Pedro Bandeira, a Ruth Rocha, o Valcir Carrasco, o Ilan Breman e a Eva Furnari. No catálogo. Esses aqui têm pelo menos 2 ou 3 livros para publicar que estão vindos de outras editoras ou os novos. Sobram 5. Desses 5, você tem a galera, eu, Ricardo Azevedo, que a gente tem vários livros lá né, eles dão uma casa muito próxima, então eles dão uma atenção para a gente que já tem. Sobra o quê, gente? Um livro por ano novo? Não é impossível, mas é muito pouco. Então talvez você tenha que começar por uma editora menor, né, que está publicando, para você conseguir o teu espaço. Aí você já tem 4, 5 livros. Aí você vai chegar numa Moderna e vai falar: peraí, essa pessoa é a vida fora do livro. Ela já tem 5 livros. Olha quantas palestras ela fez, olha quantas lives, olha quantas oficinas, e o texto é bom. Aí a chance de você furar esse funil, né, vamos dizer assim, é muito grande. Agora, uma editora menor vai te dar mais atenção, sabe por quê? Porque a editora quer o autor, quer fazer live com o autor, quer levar o autor na escola, quer cuidar desse autor. Nós somos importantes no processo do livro. Já vou passar para você, Luciana, só um segundinho. Então, entendam isso, gente, entendam isso, assim. é, Eu tive sorte, na verdade, eu daria esse nome, de ter livros da Moderna que me abriram para outras editoras, me abriu para o Brasil inteiro. Meu trabalho era muito focado em São Paulo, então eu comecei a viajar. Eu me lembro que uma semana eu estava, na mesma semana, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Eu falei, gente, eu nunca viajei num ano, nunca viajei numa semana. Para mim foi encantador aquilo, né? Mas eu fiz a minha parte, que foi fazer encontros muito bons, apresentar originais muito bons, fazer palestras muito boas e não ficar enchendo o saco. Tem autor que vai nas escolas, isso é verdade, gente, e vai falar de política. Eu adoro falar mal do Bolsonaro. Adoro. Você quer me ver feliz? Vamos falar mal do Bolsonaro. Só que eu não vou falar mal do Bolsonaro com o microfone na mão. Não cabe a mim fazer isso. Eu amo falar de veganismo. Vocês sabem, né? Vocês já viram. Só que eu não vou ficar fazendo isso com o microfone na mão. Tem hora para fazer. Então, quando surge uma pergunta dessa, é, eu falo, gente, olha, quando eu acabar a palestra, eu converso com você à vontade, mas eu não vou, eu entendo o meu lugar também, que é o meu lugar de escritor. Eu não vou trazer a minha experiência ativista, política, social para um encontro de literatura. Você entende? Tem muito autor que é banido das escolas porque começa a falar coisas que não pertencem à literatura.
numa mesa, num jantar, num almoço com professores, eu falo o que eu quiser. Eu me posiciono politicamente, eu me posiciono ambientalmente, socioalimentarmente, o que você quiser eu falo. Mas com o microfone eu entendo que eu estou dando palestra. Isso é muito importante, a gente ter esse discernimento, né? Eu não vou pegar a minha experiência pessoal e começar a fazer. Isso tem muita gente que faz, né? Então, assim, a editora faz a parte dela e a gente faz a nossa. É isso. Agora vocês podem falar, conversar, compartilhar o que vocês quiserem. Adorei. O poço da desesperança? Não, adorei. Não, isso aí eu nem entendi muito, mas eu gostei da clareza do César. Eu já havia assistido essa aula, né? Foi o primeiro curso dele que eu comprei, que era um curso, um bloquinho assim. Logo quando eu comecei a pensar em escrever, quando eu ainda achava que isso não era para mim, imagina, era só uma professora. Assim, eu falo muito, sabe, César, com a Mercedes, com quem eu tenho contato, tenho tido mais contato com a Kátia. O estudo é fundamental, é incessante, sabe? A gente aprender, beber em diferentes fontes. Então, assim, a gente poder ouvir você, ouvir essa sua experiência. E o bacana é que você é um cara que você diz, olha, eu já vendi 1 milhão de livros, mas, pô, também estou esperando, tem editora que ainda não me respondeu até agora. E aí a gente fala assim, cara, se ele está nesse lugar, né? Que dirá? Eu me considero começando nisso, assim. E eu queria só, se você me permite, né, não sei, compartilhar uma experiência. Vontade, Você Cris. se lembra que a gente fez uma mentoria que foi maravilhosa, né, do Eudito Bicho, que é um texto muito legal que eu tenho. E eu falava assim, cara, eu não posso esperar, eu estou com 56 anos, caramba, eu não tenho mais 20, não estou começando, né? Eu preciso publicar, as pessoas precisam conhecer o meu trabalho, que é como você falou, né? E aí esse texto eu vou publicar com uma editora, que ela é uma editora independente aqui do Rio, mas ela é totalmente o contrário disso que o César falou. Não sei se você conhece, César, que é a editora Tigrito, da Fran. É uma editora que ela já teve livro finalista no Jabuti 2 Olha que legal. vezes. Ela ganha vários selinhos da Unesco, né, da Cátedra e da Finilige. Foi em Ela Bolonha, não é uma convidada de pessoa que Bolonha. chega lá e fala, quero publicar. Ela Uhum. escolhe o que ela quer publicar. Então, a gente investe, mas você tem um livro de alta qualidade que ela inscreve nos editais. Então, é uma parceria muito legal. A Fran, que é a dona da editora, acabou de ganhar um prêmio da UB do Rio de Janeiro, né, com uma outra amiga A nossa, Cristiane Ionite Tavares, uma menção Hilberman honrosa. publica ilustra lá, né? Oi? Ela é ilustradora também. Isso, a Fran também é Esse prêmio que ela ilustradora. ganhou como Fran ilustradora de uma outra Junqueira. editora. É. Muito Isso. boa. Então, Uma assim, grande é pessoa. diferente. Ela não é uma gráfica, ela é uma mulher muito inteligente e que tem um cuidado todo especial com o livro. Então, ela foi para Bolonha, né? Os livros estavam lá na feira de Bolonha. Quer dizer, é outro nível também de publicação. Outro nível, é, claro. É outro nível. É. No Ela é uma editora entanto, gente, paga, que você precisa pagar, mas ela é parceira. é parceira. Editora parceira. Agora, o que que aconteceu? Eu estou já com o meu livro praticamente pago. A gente teve uma questão com um ilustrador, que ia ser um amigo meu de Portugal, ele não pôde assumir. Ou seja, vai acabar que meu primeiro livro, solo, vai ser publicado por uma editora da qual eu sou companheira aí da Kátia, onde eu não estou pagando nada. Já tive um texto que já está lindo, está pronto, aprovado pela ZIT. Conhece, César, aqui do Rio? Sim, Editora ZIT. Meu livro já sim. está pronto para eles inscreverem no PNLD. Já tem um livro aí que vai, você colega do Luiz Madri, vamos ser inteligenetes agora, né? Essa publicação eu paguei por uma mentoria, mas não, né? Não pago ilustrador, diagramação, distribuição, essas coisas todas que eles fazem. E é só para a gente ver que assim, a gente às vezes acha que vai, não, eu vou
fazer esse livro e esse vai ser só para o ano que vem. Então, assim, É, é árduo mesmo, mas eu acho que a gente precisa beber dessa fonte do César, que é um cara que está aqui abrindo o coração, e pensar assim, eu tenho que fazer melhor, né? Eu, pelo menos, acho que eu sempre posso fazer melhor. Não é à toa que eu estou aqui estudando, e quando ele abrir outra turma, a gente vai estar junto. E assim, eu só tenho a te agradecer, viu, César? Porque você é um cara muito inspirador. Assim, de verdade, você é uma pessoa que, assim, obrigado, Você é o Cris. cara. dá- Você é o não, e você é Você é verdadeiro. o cara! É, o cara. eu te You are comparo the muito. man. You are the É, man. You know? I'm the man. You are e the man assim, of the hour. muito legal a gente poder estar junto lá no grupo que o César tem. E o César é esse cara que ele diz que ele fica 1 hora e ele cobra para ir na escola, mas ele é capaz de gravar 50 áudios dando explicação para cada pessoa que bota ali uma dúvida. É, Entende? Então, isso é uma coisa assim que, cara, que sorte a minha. Tenho você, tenho a Ana Cláudia Ramos, com quem eu faço oficina literária também. Então, assim, é estar em movimento, gente. E não ter medo. E saber esperar, né? é. Eu ouvi muitos nãos também, mas estamos aí, estamos firmes. Cris, você se incomodaria em falar quanto que essa editora cobra para publicar? Pelo menos uma ideia, só para a gente A ter. Tigrito? É, A você se Tigrito? incomoda em falar? É. Não, não, não. Eu vou, assim, eu até vou conversar novamente com a Fran, porque tanta coisa Não, mudou, eu vou fazer o mas o seguinte, que que eu pedi? vou parar a gravação, que Ah, eu acho que aí faz mais sentido.